Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. No programa de hoje, vamos falar sobre o processo de transição de governo. Convidamos um especialista no setor que trará todos os detalhes que envolvem a transição na administração pública. Como funciona todo o processo? Você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Nosso convidado é advogado há 19 anos, nascido em Inhapim, e já atuou como procurador e assessor jurídico na área do direito público em diversos municípios e câmaras municipais, inclusive já tendo sido procurador-geral em Caratinga. Em 2012, foi nomeado pelo então governador Antônio Anastasia para o cargo de diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, a agência RMVA, que abrange 28 municípios do leste mineiro. Nosso convidado de hoje é o advogado Thales Rezende Coelho Alves, que vai falar sobre como é o processo de transição de governo. Seja bem-vindo, doutor Thales. É um prazer muito grande recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. Muito obrigado, Eugênio. O prazer é todo meu. É mais que prazer, é uma honra estar aqui. Parabéns ao seu trabalho, pessoal da UNEC TV, de toda a sua equipe, que está realmente fazendo um trabalho de muita qualidade aqui na TV UNEC. Doutor Thales, que é de Inhapim, a terra do pássaro cantor e a terra do moço Raul. Isso. Né? Conheço desde pequeno, mas... Você nasceu em Inhapim? Nasci em Inhapim. É. Se fosse hoje... Cidade mesmo? Não, se fosse hoje eu seria natural de Governador Valadares, que na época eu nasci lá. Hoje, na época, você podia nascer num lugar e registrar na sua cidade natal, né? E sua família é de Inhapim. Sua Eu sou mãe de Inhapim. foi vereadora quantas vezes em Inhapim? Minha mãe foi vereadora durante 6 mandatos Professora consecutivos. Maria Zeli. Professora, aposentada, pedagoga. Bacana. Agora não é mais, ninguém ocupa nenhum tipo de cargo. E doutor Thales não quis ir para o lado da política, não? Não, eu gosto muito de política, gosto do processo eleitoral, me especializei nessa área, mas o cargo eletivo não combina comigo, não. E que labuta há muitos anos na administração pública, né, doutor? Eu formei na PUC, em Belo Horizonte, e tive o privilégio de ter algumas influências muito positivas. Eu fui aluno da atual presidente supremo, a ministra Carmen Lúcia, foi minha professora do primeiro ao último semestre na PUC, inclusive no final, na especialização, na área específica. Tive professores como Paulo Neves de Carvalho, Zé Nilo de Castro, então foram pessoas que foram me levando para o lado do direito administrativo. E na época, minha mãe começava na área, né, foi eleita vereadora pela primeira vez, entrou fazendo a Constituição, as leis orgânicas, né, a partir de 1989, e aquilo foi nos despertando, né, a expectativa e o gosto pela área do direito público, e foi aí que eu entrei nas especializações logo em seguida com esses professores e comecei nessa área. Doutor Thales casado, tem filhos? Isso. Dois garotos? Casado com a Flaviane e tem 2 filhos lindos lá, o Neto e a Bia. Muito bom, né? Uma benção, né? Você falou na ministra Carmen Lúcia, eu fiquei imaginando aqui, a gente quando viu a ministra chegar ao Supremo, e aparentemente uma figura frágil, né? Assim, suscitou algumas dúvidas se teria um pulso forte, e ela agora deu uma resposta naquela questão lá do Renan, daquela conversa fiada, ela do Renan Calheiros. Ela na faculdade já era assim? Positiva? Muito. Professora muito dura, muito exigente, muito positiva. A postura dela sempre foi essa. Eu diria até que ela era mais... Hoje, eu acho que o tempo e as responsabilidades do cargo vão fazendo que a pessoa tenha até mais cuidado naquilo que faz. Mas, pessoalmente, fora da questão profissional, uma pessoa muito amável, muito tranquila de se conviver. O senhor especializou em administração pública? Me especializei. Primeiro me especializei em Direito de Estado, que é a administração pública. Depois eu fiz outras especializações, Direito Eleitoral, e depois em Direito Municipal.
Fui um dos primeiros a ter especialização em Direito Municipal, numa coordenação do nosso saudoso Zé Nilton de Castro. E em prefeitura, o senhor chegou a atuar em quais prefeituras aqui da região? Caratinga? Eu atuei em Apim, Apim. Caratinga, São Sebastião do Anta, Imbé de Minas, São Domingos, atuei eu esqueci agora o nome da cidade, perto de Belo Horizonte, Nova Lima. Nova Lima. Os prefeitos costumam dar muito trabalho a um assessor jurídico sério. E eu falo sério por quê? Porque tem assessor jurídico de todo jeito, claro, né? E eu sei da sua seriedade. Então, assim, prefeito também, claro, tem prefeito muito sério, mas sempre tem aquele prefeito que quer fazer as coisas meio avessas, né? Esse tipo de prefeito normalmente não combina com a gente. Eu, graças a Deus, estou com praticamente 20 anos de profissão, eu tenho o orgulho de dizer que eu tenho sequer um processo administrativo até dentro da ordem dos advogados. Quer dizer, eu nunca tive, não é que eu nunca fui condenado a nada, eu nunca fui processado por nada. Então, é porque a gente tem uma linha de conduta muito rigorosa e procura fazer as coisas com muita clareza e julgar sempre limpo, tanto com os prefeitos quanto com as próprias autoridades públicas, né? A gente, quando vai se apresentar ou tratar de algum assunto com o Ministério Público, com a magistratura, com a autoridade policial, sabe que vão encontrar pelo menos franqueza da nossa parte. Então, às vezes um embate é político, mas dentro da questão jurídica a gente procura sempre manter uma linha muito forte, muito firme e muito ética. Como que se deu essa sua ida para a agência, um convite do governador Anastasia? Você foi diretor da agência na região metropolitana, não é isso? Isso. Foi uma surpresa muito positiva. Teve também um processo seletivo anterior, né? A gente fez prova, fez seleção e foi sendo feita uma peneira e chegamos a uma lista tríplice que foi apresentada ao governador e ele analisou isso e nos escolheu para um lugar e para um momento muito complicado, porque na época que foi instalada a Agência Metropolitana do Vale do Aço, foi um período em que o PT tinha ganho nos 4 municípios que formam o núcleo metropolitano, que pertence à Assembleia, que é uma governança compartilhada. Então, eu, nomeado pelo PSDB, trabalhei com 4 prefeitos que compunham o meu colegiado do PT. E foi um desafio muito grande conseguir exatamente fazer a agência caminhar dentro desse contexto político, mas de acordo com a forma que a gente foi tocando, administrando e dirigindo a agência, a gente foi tendo a compreensão desses prefeitos e a colaboração de todos. Nós estamos um minuto para terminar esse primeiro bloco, mas preciso fazer essa pergunta. Como você falou em PT, existe alguma orientação do Estado para tratar assim ou assado ao prefeito que é ligado a um partido? Ou seja, os 4 prefeitos do PT tiveram dificuldades no tratamento com a sua diretoria? Nenhuma. No meu período lá, foi o período que mais secretários de Estado tiveram. E isso é um depoimento que eu tenho que dar sempre na minha vida. O governador Anastasia é um homem de comportamento altamente republicano. E até era criticado pela sua base política por causa disso. Mas ele não admitia isso. O princípio da legalidade, da eficiência e do interesse público em primeiro lugar. Não havia diferença nenhuma. No governo dele, eu posso te garantir que não havia. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar aí com o nosso assunto, que é transição. Nós estamos falando aqui hoje com o Dr. Thales Rezende Coelho Alves, ele que é especialista em administração pública. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora tem a oportunidade de assistir o segundo bloco do programa e hoje nós estamos entrevistando aqui o Dr. Thales Rezende Coelho Alves, ele que é especialista em administração pública e estamos conversando sobre transição de governo. Dr. Thales, nós terminamos o primeiro bloco só falando sobre o professor Anastasia, né? Que é professor do direito público, de direito público. Professor de Direito Público. Muito sério, né? Profissional. Muito Assumidade, né? É. O trabalho dele
à frente de comissões já no primeiro mandato dele como senador, já mostra o destaque que ele tem e a notoriedade que ele tem. E que trata também em seus livros, em seus escritos, sobre transição, né? Isso. Transição é o nosso assunto aqui de hoje. Exatamente. O que exatamente é, doutor Tales, um processo de transição e como constituir, como formar uma boa comissão de transição? Bem, o processo de transição de governo é um momento dos mais importantes para os próximos 4 anos. Ele é o momento em que o prefeito eleito, né, o futuro gestor, compõe uma equipe para que ele tome pé de tudo que está acontecendo no município, mas agora de forma mais aprofundada. Ele passou pelo momento eleitoral, criticou tudo, falou sobre tudo, apresentou suas propostas, mas agora é realmente a hora que ele vai até mesmo perceber se consegue cumprir aquilo que foi falado. Porque ele vai ter a noção detalhada de todos os contratos municipais, das obrigações, do patrimônio, das finanças do município, da questão contábil, do endividamento municipal. Então, é a partir desse momento que ele tem uma radiografia, né, mais detalhada sobre toda essa questão municipal. Então, a transição é que permite a continuidade. Exatamente para que no dia 1º, quando ele assuma, ele não vai saber o que ele está assumindo, entender o que é administração pública. Até porque o prefeito passa, mas a administração continua, né? Nós podemos considerar que um prefeito que se recusa à transição, ele está faltando com respeito ao cidadão? Com certeza. O prefeito que se recusa à transição, ele tem que sofrer sanções por isso, né? Existe uma legislação federal. Hoje ele não pode, de certa forma, se recusar a fornecer alguns dados, que a própria legislação atual, a lei de transparência, obriga que ele forneça não só à transição, mas a qualquer cidadão, informações importantes e as informações solicitadas de qualquer natureza sobre o poder público. E, inclusive, tribunais de contas também editam resoluções e normas que acabam por multando financeiramente os prefeitos que não permitem que isso aconteça. Então, isso é uma coisa do passado que não se admite hoje em dia. Apesar da lei federal falar que a Constituição dá aos municípios autonomia de autonomia política, administrativa e financeira. Então, é claro que o município pode ter a sua própria lei que regulamenta a questão da transição, às vezes não tem, mas existe o chamado princípio da teoria concêntrica, quer dizer, a teoria da simetria com centro, em que tendo uma legislação federal, tendo a legislação estadual, o Estado de Minas também tem legislação, os municípios se obrigam e deve acontecer. É um poder, mas é um poder-dever. Então ele deve fazer isso. Sobre a composição da comissão, ela é uma comissão mista, formada por representantes de quem sai e de quem entra, ou ela é uma comissão nomeada por quem está saindo? Ela é uma comissão, essa pergunta, tecnicamente, ela tem um desdobro, mas ela é uma comissão mista. É mista. Ela é mista porque tem que ter os servidores da administração municipal que vão prestar as informações ou que vão ser o link com o resto da máquina pública, que vão buscar essas informações, e tem a equipe escolhida pelo prefeito eleito, pelo gestor eleito. Ele escolhe a sua equipe, que também deve ser uma equipe multidisciplinar, mista nesse sentido interno, com conhecimentos variados. Eu costumo dizer, Eugênio, que comissão de transição não é lugar para cabo eleitoral, não é lugar para torcedor político, não é lugar para políticos eleitos que não sejam especificamente. Comissão de transição é uma questão técnica que deve ser tratada dessa forma. Acabou-se, houve a disputa, já houve a comemoração que tinha que haver. Agora, o município, o prefeito eleito é um prefeito de todos, ele não está ali, aquela comissão não vai para a prefeitura para poder descarregar antigos desafetos, falar desaforos, etc. Ela vai para lá para colher dados, para obter os dados que são necessários, porque também, a partir do dia 1º de janeiro, o prefeito que entra, ele entra com uma obrigação de gerir o município de forma séria, de forma eficiente, que a Constituição diz isso, né? Isso faz parte do rol de princípios administrativos constitucionais, constitucionais e infraconstitucionais que regem a administração pública, e o prefeito hoje tem obrigação, e o povo não tem mais aquela paciência de ficar escutando do prefeito que entra, que tudo é culpa do prefeito que sai. Quando ele disputou a eleição, ele foi para o palanque, fez as suas propostas. Inclusive, tem um fato interessante que já é a segunda eleição que os prefeitos
que os candidatos foram obrigados a registrar no TRE as suas propostas de campanha, os seus programas de governo, mesmo que de forma simples. Então ele tem que dar conta daquilo e vai ter que dar conta daquilo de forma A minha dúvida na questão da pergunta sobre a nomeação da comissão, na verdade, eu quero saber exatamente a quem é que bate o martelo. Então, quem está saindo vira e fala, essas 10 pessoas aqui fazem parte da comissão de transição. E quem está chegando, fala, eu estou apresentando esses 10 aqui. O prefeito que vai entregar o governo dia 31, ele pode recusar membros de comissão? Porque eu posso ter tido um desafeto na campanha, o prefeito pode ter tido um desafeto na campanha e esse desafeto agora é que está lá querendo fazer a transição, a gente sabe que eles costumam dar trabalho ao prefeito. O prefeito pode recusar um membro de comissão? Isso é uma questão controvertida, porque a comissão, a regra geral é a seguinte, o prefeito atual, né, o prefeito que está deixando o cargo, ele recebe o ofício do prefeito eleito, que o prefeito eleito tem que providenciar esse ofício, tem que comunicar oficialmente ao prefeito atual que ele quer uma comissão de transição, que ela será composta de tantos membros, são esses membros aqui que se apresentarão, e o prefeito atual, que é o prefeito no cargo, que tem o poder e tem mandato até dia 31 de dezembro, em geral, ele faz um decreto nomeando esses membros, os indicados pelo eleito e os indicados dele, e determinando o espaço, fornecer o espaço que se precisa para poder analisar os documentos, dar a infraestrutura necessária para que a comissão possa trabalhar. Então, assim, eu fugi um pouco da sua pergunta, porque é uma questão controversa. Ele não pode negar de forma moral. De forma técnica, ele pode negar. Mas por que ele vai negar? Simplesmente porque é um desafeto? Esse momento já passou. É aquilo que eu estou falando. E aí vai da sabedoria também do prefeito eleito de ter uma comissão que vai lá para dentro para saber, senão vai virar motivo de chacota. O senhor não fugiu da minha pergunta, não, e tudo que o senhor falou aqui é muito importante e relevante dentro do processo. O senhor, como especialista em administração pública, com experiência em prefeituras, o senhor tem visto a transição acontecer nas prefeituras aqui da região? O senhor vai responder daqui a pouco, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já com mais Dr. Thales Rezende Alves Coelho Alves. Não saia daí já, nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E hoje recebendo aqui a ilustre presença do Dr. Thales Rezende Coelho Alves. Ele que é especialista em Direito Público. E eu deixei uma pergunta no ar, ele vai responder para nós agora, Dr. Thales. Pela sua experiência aí como gestor, trabalhando na gestão pública, vamos dizer assim, o senhor tem visto as prefeituras fazerem a transição, os prefeitos fazerem a transição? Tem. As transições têm acontecido de uma forma ou de outra, não necessariamente boas transições. A questão da transição municipal, ela é um conjunto de ações. E se o prefeito eleito, se o gestor indica uma comissão que não tem a competência técnica específica de cada área, ele acaba não tendo as informações, porque a equipe nomeada pela administração que deixa o governo, ela está ali para responder os pedidos, as solicitações, os relatórios solicitados pela comissão de transição. Então, se os membros, por isso que eu disse anteriormente, eu falei assim, não é lugar para cabo eleitoral, não é lugar no sentido só do torcedor, né, das paixões. Agora é hora da questão técnica, da questão profissional. Porque são muitas áreas específicas e se essa equipe não sabe o que vai buscar, se ela acha que prefeitura é simplesmente saber quanto deve, quanto tem, quanto que está na conta, quanto que é a minha despesa de pessoal, isso são informações muito rasas para quem vai administrar o município. Então, eu já vi já vi de um tudo, né? De comissões muito, muito boas, muito tecnicamente feitas, comissões em que tentou se boicotar por parte da administração pública, de não entregar os documentos, de pedir mais prazo do que o razoável,
por parte da administração que deixa, como já vi também administrações muito solistas e que pensam realmente no serviço público, no bem público, no administrado, sabendo que a questão vai continuar no dia seguinte e que fornecem todos esses dados, que é muito importante saber isso. O senhor já falou aí que a transição ela é obrigatória, já falou que ela é necessária, já falou dos serviços continuados, né? Porque a prefeitura, o prefeito sai dia 31 de dezembro, mas o serviço continua. No dia 1º tem saúde para acontecer, tem gente doente procurando pelo serviço, as ruas, a limpeza tem que acontecer, uma série de serviços que são de responsabilidade do município. Mas a pergunta é o seguinte, um bom relatório não resolve esse processo de transição, não? Não, o processo de transição ele termina em relatórios, mas a transição ela inclusive serve para adequar o plano de governo, o projeto de governo da gestão que entra ao orçamento que existe. É um pouco diferente, e às vezes as pessoas não têm conhecimento disso, a questão da legalidade na administração pública. A gente acha que às vezes pode administrar o município como se administra a casa da gente. Eu sou honesto, eu gasto menos do que eu ganho, pronto, é isso que eu preciso fazer. Na prefeitura não, a prefeitura tem um orçamento, a gente nasce, o cidadão nasce sabendo entendendo que eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Então, eu posso fazer tudo desde que não seja proibido. Na administração municipal, o administrador, o princípio é o contrário, ele só pode fazer o que a lei o permite. Então, se o orçamento estiver falando que isso aqui você vai gastar com obras, você não pode colocar isso na educação. Se isso é da educação, você não pode colocar na saúde. Se isso é da saúde, você não pode colocar na despesa de pessoal que não seja da saúde e dentro dos limites. Então, relatórios por si só não adiantam, porque a gente tem que ir lá ver a máquina. Uma boa comissão de transição é aquela em que o prefeito eleito senta e conversa com o prefeito que deixa e fala assim, o que você quis fazer que não deu certo? O que você tentou fazer que você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Muitas vezes vai além desse relatório. O que está em andamento e precisa continuar. Isso também é muitíssimo importante. A gente está cansado de ver prefeituras que um prefeito começa a obra e o outro, para não dar mérito para o prefeito anterior, não quer terminar aquela obra. E nós vamos entrar. Isso tem um problema ideológico aí, porque agora terminaram as reeleições. O prefeito não pode ir para a reeleição. Então, será que nós vamos continuar pensando a médio prazo ou os prefeitos agora vão pensar a curto prazo? Só vão fazer aquilo que podem inaugurar num períodozinho de 4 anos? E o planejamento de médio e longo prazo do município, aonde vai ficar? Essa certa resistência que existe em fazer a transição, por parte de quem está saindo, tem gente que debita o medo de quem está entrando descobrir o que não deve. Ou a própria maldade de quem está saindo e não entregar o ouro, vamos dizer assim, para quem está chegando. Por que essa dificuldade em fazer uma boa transição, se isso é de fato uma questão de educação até, né? Eu estou te entregando uma casa que você vai administrar, o mínimo que eu tenho que fazer, tu falou, eu estou te entregando isso aqui, ó, né? Para saber exatamente o que você está recebendo. Eugênio, eu acho que você tocou num ponto fundamental e eu não consigo admitir isso. Eu, pessoalmente, profissionalmente, eu não consigo admitir uma transição que não aconteça ou um prefeito que não permita uma transição acontecer. Isso não cabe mais na cabeça, no atual momento em que a sociedade vive. É um momento de transparência, de informação direta, imediata, de redes sociais. Eu acho que se um gestor se recusasse hoje a permitir uma transição efetiva, transparente, com informações, ele estaria se afogando politicamente se ele tiver alguma ambição futura. E a gente sociedade, nossa sociedade, temos que estarmos atentos a isso. E não permitir que esse tipo de prática aconteça e condenar isso de forma veemente. Porque, afinal de contas, é o futuro nosso. O transporte escolar ele continua no primeiro dia de aula. O fornecimento de medicação, o atendimento nos consultórios médicos, o atendimento na área social, assistência social tem que continuar. Os programas governamentais são perenes, eles não param. Saúde da família, escola, obras que estão em andamento têm que ser terminadas para ser entregue à população. Então, não cabe mais, tanto nos que entram, deixar de terminar aquilo que realmente é efetivo, nos que saem ter esse medo. Por quê? Ele só vai atrasar isso aí por 60 dias. Depois o cara vai entrar, vai contratar uma auditoria para poder fazer um trabalho mais rápido e vai pegar aquela documentação, entregar toda para as autoridades e os processos vão acontecer da mesma forma.
Eu não consigo admitir hoje que um gestor que está deixando o Não cargo faz a possa transição. se recusar. O senhor tocou num ponto aí que eu considero crucial. Eu acho até que ele vai fazer com que os atuais prefeitos eles se preocupem um pouco mais em fazer uma boa transição, que são as redes sociais, que é o acesso do cidadão à informação. Então, assim, nós temos um momento hoje completamente diferente de 4 anos. Quer dizer, hoje o cidadão, ele cobra, ele vai saber que o prefeito não quis fazer a transição, ele vai saber que esconderam o relatório, ele vai saber que esconderam informações de quem está entrando, isso vai para a rede social, isso é muito complicado, né? Eu acho que eles se obrigam um pouco, nesse momento, a fazer isso mais bem feito. Você acredita nisso? Acredito. Eu quero acreditar até que não seja só por isso, né? A gente está num momento em que a gente tem uma imprensa que fiscaliza, e a rede social, e a própria lei de transparência permite não só aquela comissão de transição, mas qualquer cidadão que queira saber a informação, um salário específico de um servidor, um contrato específico do servidor, ele vai lá, faz o pedido, coloca seu nome e tal, e a administração pública tem que fornecer. Não existe mais sigilo. E uma imprensa até que tem sido mais efetiva justamente porque a população está dando uma resposta melhor a tudo, né? Então, assim, nós estamos hoje com milhões de fiscais, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, tudo isso muito por força da movimentação popular e da resposta que a imprensa tem dado a esse movimento, ou a visibilidade que ela tem dado. Se o senhor fosse o responsável por uma comissão de transição, qual seria a sua primeira ação como presidente da comissão de transição? Se eu fosse o presidente de uma comissão de transição, partindo do pressuposto já que o prefeito eleito enviou um ofício para o prefeito atual, com indicação dos nomes, o prefeito atual indicou os nomes deles, e essa comissão se reuniu e o presidente dessa comissão de transição vai fazer os trabalhos dele. Marcaria os horários de trabalho de toda a comissão e começaria a solicitar todos os dados que são importantes para que essa comissão possa trabalhar. Isso aí eu estou dizendo dos dados macro para os dados micro. A gente tem que saber, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei que vale por 4 anos, que ela pega 3 anos pega o primeiro ano do mandato que se inicia e 4 anos e 3 anos seguintes. Quer dizer, o prefeito que entra pega o último ano da lei de diretriz orçamentária e vota a lei de diretriz orçamentária para os próximos 4 anos. O plano plurianual. Onde eu falei lei de diretriz, você entenda plano plurianual. A lei de diretriz orçamentária é que prepara o orçamento. O orçamento atual, porque eu tenho que saber já imediatamente se o orçamento atual está votado ou se ele está na Câmara. Se ele está na Câmara, eu tenho que adequar ele ao meu plano de governo, ver o máximo possível e pedir ainda as alterações que possam acontecer no próprio orçamento. Existem os relatórios fiscais que são importantes, que têm que ser emitidos pela contabilidade, que são o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, o relatório dos contratos vigentes, o relatório dos contratos que vão terminar, dos serviços continuados que precisam ficar, da merenda escolar, da alimentação, os convênios que estão sendo em fase de prestação de contas, porque muitas vezes não se sabe que se um gestor anterior termina um convênio, tem um prazo para prestar conta, não presta, quem vai ficar inadimplente é o município, não é só o prefeito anterior. Então, o município atual, se ele não tiver determinada certidão, ele não pode receber outros repasses. Então, a gente tem que pegar uma equipe e em cada área específica, no esporte, no lazer, na cultura, na assistência social, na educação, nas obras públicas, nas licitações. Eu tenho que ver quais são os meus contratos de fornecimentos que estão vigentes, que vão vencer dia 31 de dezembro, que avançam para janeiro. Tem que saber qual o sistema, a questão da tecnologia da informação, quais são os sistemas informatizados que estão na minha administração, se são eles que vão continuar. Se eu preciso dar orientações para que a atual Comissão Permanente de Licitações já inicie algum processo, que os processos licitatórios têm prazo, né? Eles têm, cada modalidade tem um determinado prazo específico para que a administração possa comprar. No poder público, não basta que um trator estragou a peça. Eu não posso ir ali na loja da esquina, ver o preço mais barato na cidade e comprar, tem que fazer uma licitação. Então, o trabalho que se dá para fazer uma licitação de uma peça ou de um trator é praticamente o mesmo. Eu não posso, a máquina está lá parada porque está faltando uma peça. O cidadão às vezes não entende
que não pode simplesmente ser comprado. Se não tiver um processo licitatório, tem que ser feita a licitação para aquilo tudo. Licitação, que é um assunto de um próximo começo de conversa nossa aqui, quando nós vamos receber o doutor Enio Luca, Isso. que trabalha com licitação. E está muito bom o papo, mas infelizmente o nosso tempo ele é muito curto, né? Eu estava falando sobre transição, eu estou imaginando, o senhor falou da iniciativa, a pública não acontece como na iniciativa privada, né? Em relação à licitação e nem na transição, né? Porque quando na iniciativa privada você tem um bom funcionário, tem um cargo-chave, ele vai sair da instituição, você coloca outra pessoa do lado dele para ele aprender o serviço, acompanhar tudo, para quando sair não ter prejuízo na continuidade do serviço, né? Já pensou se a administração pública levasse de fato o novo governo lá para dentro? Fica comigo aqui 60 dias, né? Em cada secretaria, você trabalhando junto, vendo o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem umas questões políticas que atrapalham isso. Mas nós esperamos que de fato aconteça a transição nos municípios, não só de Caratinga, mas nos municípios da região. E eu queria que sobre isso eu deixasse as suas considerações finais. O senhor pode se dirigir ao nosso telespectador, por favor, naquela câmara e deixe o seu recado aí sobre transição de governo para nós. Olha, primeiro eu agradeço esse momento, né, e essa iniciativa sobre o tema, que é um tema aparentemente muito pesado, mas a gente tenta trazer aqui de uma forma mais simples, mas é um momento de continuar, a gente tem que continuar evoluindo. Eu acredito que as transições serão feitas da melhor forma possível. Aconselho aqueles que estão envolvidos nesse processo, os gestores eleitos, a se aterem nesse aspecto de terem comissões profissionais, de pessoas que estão lá para fazer o trabalho. Não é momento mais, os gestores eleitos serão os prefeitos de todos os seus administrados, quer dizer, agora não é mais prefeito de um lado ou prefeito do outro. A gente tem que evoluir nesse aspecto e a gente acredita que isso vai acontecer e torce para que isso aconteça dessa forma. E, de outra parte, o cidadão também tem que evoluir e não ser massa. A gente estava falando de rede social. A rede social é um lugar que os sentimentos se exacerbam, às vezes, muito para um lado, muito para o outro, muito para a crítica ou não. A gente tem que sempre procurar evoluir, conhecer mais as pessoas, entender mais onde é que está o problema, para simplesmente não sair julgando, falando que todo político é ruim, todo mundo é ruim, todo político é corrupto. Isso é um problema muito grave. E vou terminar lembrando umas palavras que sempre me marcaram muito na minha trajetória, porque elas são do Papa João Paulo II. Ele falou que o problema da nossa sociedade, o problema da nossa política, ele falava que era o cansaço dos bons. Nós estamos num momento hoje que se criminaliza todo mundo, se prende primeiro para saber depois, etc. E todo mundo é corrupto até que se prove o contrário. E o princípio da inocência não é esse, e não é essa forma, na minha opinião, a forma correta de se fazer. Isso pode afastar da política pessoas que têm realmente medo das suas reputações serem manchadas por simples boatos. Então, é o momento da gente amadurecer nesse aspecto e ter mais atenção e não ficar sendo simplesmente replicador. Vamos procurar saber das coisas mais profundamente, ouvir os dois lados e depois ter as nossas próprias conclusões. Muito bem, doutor Tales. Infelizmente, nosso tempo acabou. A conversa está muito boa, hein? Eu espero que o senhor volte aqui em outra oportunidade para a gente falar mais sobre a administração pública e usar aí toda essa sua experiência aí para a gente trocar umas ideias sobre o assunto e passar aí para o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença, viu? Pela sua disponibilidade. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, foi uma honra. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom. Abraço. O começo de conversa vai ficando por aqui. Obrigado ao advogado Tales Rezende Alves Coelho pela presença, a você pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.